Tudo bem, investidor? Meu nome é Ismael Fernandes, seja muito bem-vindo ao nosso canal Central do REIT. Aqui nós falamos sobre investimento nos Estados Unidos, como obter uma renda passiva em dólar. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre National Health Investor, que é um REIT aí do setor de healthcare. Mas antes de mais nada, se você ainda não conhece o nosso canal, clica, se inscreva e compartilhe o nosso vídeo. Bem, e o REIT que a gente vai falar aqui hoje para vocês é o National Health Investor. O código de negociação dele é NHI. Ele é um REIT aí muito procurado pelo investidor brasileiro. Para quem ainda não conhece o mercado americano, lá é muito comum o setor de healthcare. E o setor de healthcare ele tem um foco muito grande, principalmente em cuidado para idosos, né? Hoje é um setor que se expande muito aí já para hospitais, centros de pesquisas, assim por diante, mas o principal foco desse setor e aonde ele iniciou acabou sendo ali nas Senior House. National Healthcare, ele é um REIT que 65% de seus contratos são focados em Senior House, que são aquelas casas voltadas para cuidado de idosos, que a gente conhece às vezes aí como asilo, casa de repouso, assim por diante. A diferença é que nessa Senior House, os idosos é comum eles terem ali um pouquinho, uma independência maior de vida, né? Então funciona quase às vezes como um hotel, ou às vezes eles têm um assisted living também, onde o idoso ali tem uma equipe de técnicos de enfermagem que auxilia, mas em geral eles têm um pouco mais de independência. Essas são as Senior House. E hoje cerca de 35% dos contratos de National Healthcare e é fonte da sua receita são as Skilled Nursing. As Skilled Nursing elas são um pouquinho diferentes aqui do que a gente conhece como Senior House, porque elas são a Senior House onde o idoso ele precisa de um cuidado maior. Na Skilled Nursing, o idoso já vai precisar de um médico, de uma terapia, enfim, o cuidado é muito mais intensivo ali e em geral elas têm ali um valor de aluguel, né? Ou seja, para o idoso habitar uma Skilled Nursing é muito mais elevado. Então elas estão ali entre a Senior House e um hospital. E elas costumam também ter um valor mais baixo ali para o idoso habitar do que seria um hospital. E hoje, inclusive, o governo dos Estados Unidos incentiva para que os idosos que precisam de terapia, eles deixem os hospitais e passem a ocupar leitos, principalmente nas Skilled Nursing. E por que eu estou contando toda essa história aqui para vocês? Porque o foco de NHI, apesar de, como a gente vai ver no portfólio dele, ele tem um portfólio diversificado também, mas é principalmente Senior House e Skilled Nursing. E National Health Investor, ele tem uma grande vantagem ali que são seus contratos Triple Net Lease, são contratos ali de longo prazo, onde o inquilino ele é responsável pela manutenção, impostos e seguro ali dos imóveis. Então, o proprietário daquele imóvel, que no caso aqui é o REIT, ele tem uma grande vantagem. Vale lembrar que o REIT em si ele não opera esses imóveis, existem os operadores que fazem toda a operacionalização daquele imóvel. O REIT ele é proprietário, ele é o dono dessas residências. E National Health Investor hoje ele tem um portfólio bem diversificado, como você vai ver inclusive aí na imagem. Hoje o portfólio dele está separado em 75 unidades de Skilled Nursing, 3 hospitais, 2 consultórios médicos, além de 162 centros de habilitação para idosos, né? Hoje ele possui 242 propriedades, 36 parceiros operacionais e ele é bem distribuído aí em 34 estados, né? Mas quando a gente fala aqui de National Health Investor, ele acaba tendo alguns pontos que a gente deve considerar. Porque quando a gente fala aqui, por exemplo, de um shopping center, é comum que se a circulação daquele shopping center, daquele mall, desaparece, os inquilinos param de pagar, enfim. Quando o REIT ele participa da operação do imóvel, ele sofre muito com essas oscilações de mercado. Os REITs Triple Net Leases garantem um pouco mais de segurança para o investidor, porque se não independente ali do mercado subir ou descer ou estar superaquecido, aquele aluguel já está ali contratado e ele precisa ser cumprido. É lógico, ele só vai deixar de ser pago se o inquilino vier à falência. E esse é um dos pontos essenciais que a gente deve olhar sempre em REITs com contratos de Triple Net Lease. O grau de investimento dos seus inquilinos e a capacidade que eles possuem ali de pagar os aluguéis, que a gente chama ali de grau de cobertura do inquilino. E uma das desvantagens que National Health Investor acaba tendo é a concentração que ele tem em poucos inquilinos. Como a gente vai ver aqui, Senior Living hoje é o maior inquilino deles e representa cerca de 16% da receita. O segundo maior inquilino é Bickford, com cerca de 15%
da receita oriunda desse operador. O terceiro maior é NHC, com 12% da receita, e é lógico, vem em quarto lugar Holiday, com 11% da receita oriunda desse operador. Em resumo, hoje, cerca de 54% da fonte de receita de National Health Investor vem de apenas 4 operadores. Então, diferente do que a gente vê de diversos REITs que são muito grandes, esse é um REIT que ele é muito dependente dos seus 4 maiores operadores ali. E esses operadores, eles enfrentam dificuldade não é de agora, né? O que aconteceu é que o declínio na ocupação dessa senior house, eles já vem acontecendo há algum tempo, como você pode ver inclusive aqui no gráfico que está aparecendo na sua imagem. E é lógico, veio a pandemia, a gente sabe aí que uma das faixas etárias que acabou mais sofrendo aí, né, com o Covid-19 acabou sendo os idosos. E vários deles acabaram deixando essas habitações ali, indo morar com familiares para evitar esse contágio, a aglomeração que existia ali, e a taxa de ocupação caiu ainda mais. E como eu estava falando aqui, os 4 maiores inquilinos hoje de National Health Investor, 3 estão em sério risco aí de não conseguir pagar, inclusive, o aluguel contratual ali que foi feito. Um dos seus maiores inquilinos, como eu expliquei anteriormente, é Bickford. Bickford hoje acabou o National Health Investor se vendo aí obrigado a diferir, ou seja, empurrar mais para frente, adiar cerca de 3 milhões aí de aluguéis contratuais que eles tinham para receber. Espera-se que esse dinheiro venha a ser pago em algum momento. Mas Bickford é um operador que está em sérias dificuldades. Tanto é que o NHI concordou em vender 6 propriedades hoje que estão sendo administradas por Bickford, exatamente para diminuir a exposição a esse tipo de inquilino que está em sérios apuros, como eu falei. E o mais preocupante é porque NHI acabou vendendo essas propriedades a um preço mais baixo do que seria o valor de mercado ali no momento. Isso acontece em grande parte por quê? Porque o operador estava em dificuldade, ele não ia conseguir colocar outro operador no lugar e era mais vantajoso ali para o REIT vender essa propriedade, se desfazer de parte dessas operações ali e poder se capitalizar e diversificar do que ficar preso a esse inquilino hoje que é Bickford. E outro ponto aqui um tanto preocupante em NHI também é a sua alavancagem, seu endividamento. Como você vai ver aqui na imagem, ele saiu lá de sua dívida EBITDA lá em 2017 de 4,2 para em 2021 5. A gente que está acostumado com o mercado brasileiro acha isso muito alto, mas para os REITs ainda não é tão alto, mas acende aquela luz amarela, porque o REIT está mantendo ali o seu crescimento de FFO, em grande parte baseado nesse crescimento de dívida também. Então, isso aumenta ali o sinal vermelho, o alerta para o investidor para o risco que o REIT apresenta. E tanto é que NHI vinha aumentando o seu dividendo ao longo do tempo. Mas o que aconteceu? Com esse diferimento de aluguel, o fluxo de caixa acabou diminuindo e ele também reduziu seus dividendos aí em cerca de 18%, caindo lá de mais de $1 por ação para 90 centavos. E não é só o Bickford que está em dificuldade, também Holiday é um desses operadores aí que apresentam hoje uma taxa de ocupação dos seus imóveis abaixo de 80%. Para você ter uma ideia, eles hoje, o EBITDA deles, estou falando aqui de Holiday, a taxa de cobertura ali do seu aluguel está abaixo de 1, ou seja, ele não está conseguindo arrecadar sequer dinheiro suficiente para pagar o aluguel. No entanto, os aluguéis estão sendo pagos. O investidor que só investe ali no REIT Triple Net Lease, querendo a segurança, ele às vezes não entende muito bem que, apesar do REIT estar recebendo, apesar desse diferimento que em algum momento a gente espera que seja pago ali por parte de Bickford, Holiday está pagando, mas apresenta um grande risco ali nesse exato momento, né? O fato dos operadores ali dos imóveis não estão conseguindo ter ali uma cobertura de aluguel acima de 1, ou seja, para garantir que o REIT consiga ter pelo menos ali empatando ali o aluguel com a receita que está entrando, ou seja, o EBITDA. Então, como eu falei, hoje um dos principais riscos que a NHI apresenta é o fato de ele estar concentrado em 4 inquilinos, né? Ele vendeu aí cerca de 52 milhões de propriedades que estavam ali sendo ocupados por Bickford. E ele planeja vender mais de 400 até 500 milhões em propriedades, tanto de Bickford quanto de Holiday, por exemplo. Então a gente vê que é um REIT que ele vem tentando ali diminuir essa exposição que ele tem a esses operadores. E eles já informaram, inclusive, que eles pretendem diversificar em outros segmentos, né, que seria o medical office, hospital, para não ser tão dependente dessa senior house.
Porque o que acontece com essa senior house é porque elas vieram crescendo em um ritmo muito grande. O primeiro REIT aí é o Healthcare REIT, começou lá nos anos 70 e que hoje a gente conhece como Welltower. Ele surfou em grande parte esse envelhecimento da população. E a gente vê por diversas vezes vários analistas falando por aí que o envelhecimento da população, esses REITs vão surfar uma onda. E é claro, a população continua envelhecendo, a gente tem uma população de baby boomers, que é aqueles que nasceram lá na década de 60, por exemplo, e que hoje está chegando ali em uma fase de se aposentar, mas em grande parte essas pessoas não vão para uma casa de repouso, alguns optam ali até para morar em uma manufactured housing, por exemplo. Então diversos outros REITs acabam captando ali essa população de idosos que está chegando no mercado hoje. Conforme você pode ver, inclusive no gráfico que vai aparecer na sua tela, a expectativa é que até 2050 a população de idosos nos Estados Unidos atinja aí 80 milhões de pessoas, né? Que é muita gente para ocupar a casa de repouso, né? Mas também tem outro ponto que a gente tem que levar em consideração, que as casas de repouso é um setor que cresceu muito, é um segmento aí que se expandiu demais. Até 2008, 2009, a gente tinha ali cerca de só 2, 3 REITs ocupando esse setor. Hoje a gente tem inúmeros aí, são cerca de 20. Então, é um setor muito fragmentado e com a concorrência muito grande. Inclusive, NHI é um desses REITs que acabou performando até melhor do que o VNQ, como você pode ver na imagem que aparece na sua tela. Você pode ver, inclusive, que nos últimos 10 anos, NHI aparece em laranja. Ele performava melhor do que o VNQ, quando a gente compara ali até antes da pandemia. É lógico, a pandemia acertou de cheio, como eu falei, é um REIT que acabou a cotação descendo ali, voltou a se valorizar, mas o que a gente vê é que ultimamente ele acabou se desprendendo ali, porque o VNQ continuou subindo e o NHI desceu, em grande parte por esse risco atrelado ali aos seus inquilinos e também, é lógico, o corte nos dividendos. Aquele investidor que é focado em dividendo percebeu que havia um risco ali. O outro gráfico que eu quero mostrar aqui para você é o gráfico do yield dele. Ele é um REIT, eu já falei inclusive isso no vídeo da semana passada, né? O risco que a gente tem ali em olhar só o dividend yield, acompanhar. NHI é um REIT que nos últimos 10 anos apresentava um dividend yield ali na casa dos 5%. É lógico, a cotação dele caiu ali na pandemia, o dividend yield subiu, mas o que a gente vê é que o yield dele hoje se mantém ali na casa dos 6%. Então, ele é um REIT ali para aquele investidor, principalmente aquele que está saindo do fundo imobiliário brasileiro, ele acaba olhando ali com um olhar de águia ali para esse REIT ali focado, porque ele tem um yield ali parecido do que a gente está acostumado aqui no Brasil, mas a gente sabe que tem esses riscos. E uma das grandes procuras aqui, aquele investidor que principalmente gosta de olhar ali o chamado de REITs barato, né, é que hoje ele tem um PFFO, que é uma métrica semelhante ao que a gente conhece como PL, de 12 vezes. Então ele é um REIT bem mais barato do que os demais ali, principalmente seus pares no setor de healthcare, sem falar em demais setores hoje que performam muito bem, como data center, infraestrutura, residencial, assim por diante. Então aquele investidor que está chegando hoje no mercado, ele tem que ficar atento a isso, que apesar de ser um REIT que pratica contratos do tipo Triple Net Lease, ou seja, o REIT tem uma garantia muito grande que a receita vai continuar entrando, ele acaba sendo um REIT concentrado ali. A expectativa de melhoras para o futuro é que a taxa de ocupação com a vacinação nos Estados Unidos desses operadores vão voltar, ou seja, aqueles idosos que tinham saído, provavelmente eles voltem a ocupar ali, os operadores consigam um fôlego maior, ou seja, uma margem para poder, inclusive, pagar os aluguéis, até os atrasados que a gente sabe que não foram pagos, principalmente por parte da Big Four, e que esse REIT volte a performar no futuro. E aí assim o investidor ganharia nas duas pontas, tanto quando o dividendo dele que se manteve alto, quanto a valorização dele num futuro próximo. Mas é lógico, isso não é recomendação de compra, o investidor ele tem que avaliar ali, como eu expliquei aqui, existe um risco atrelado a esse REIT, né, principalmente por parte dos operadores, porque por parte do contrato a gente sabe ali que os REITs Triple Net Lease apresentam uma segurança muito grande, um prazo longo ali para quem está começando a investir. Falei inclusive hoje de National Health Investor, que é um REIT do setor de healthcare. Se você gostou do nosso vídeo, clique, compartilhe. Temos também o nosso perfil no Instagram e o nosso canal aí no Telegram, onde publicamos aí diversas informações para vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Um abraço e até a próxima.